e para uma pequena fala, né, sobre não só a minha linha de pesquisa, mas também um programa que eu faço parte aí dentro da Federal aqui do Rio Grande do Norte. Eu trabalho no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem a sede em São José dos Campos. Eu não sei se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais da história do Programa Espacial Brasileiro, o embrião e o core dele até hoje é em São José dos Campos. Então, a gente iniciou as atividades lá em São José dos Campos com a concepção do antigo CTA, que hoje é o DCTA, e que tinha como meta a formação de pessoas, pesquisa para desenvolvimento de aeronaves, que depois culminou na Embraer, né? E nesse meio do caminho, né, a gente, na década de 70, a gente concluiu, né, o domínio do acesso ao ar, por meio do avião, não só o avião, como suas infraestruturas. E a cabo, né, a isso, então, quando um país domina esse acesso ao ar, é natural que ele vá para o ciclo espacial, que basicamente é você ter bases de lançamento, veículos de lançadores, né, para lançarem, e os satélites, que são a carga útil desses foguetes, cujo objetivo desse foguete é colocar em órbita esse satélite, que vai fazer uma das diversas missões que são exigidas no espaço, desde monitoramento da Terra, telecomunicações, né? Hoje a gente só estamos conversando aqui, usando essa ferramenta, acredito eu que pelo menos parte dessa transmissão deve estar passando por algum satélite, tá? E aí o Brasil engajou nessa empreitada de dominar o ciclo de acesso ao espaço. Então, São José dos Campos, a cidade, que é uma cidade no interior de São Paulo, fica mais ou menos 80 quilômetros de São Paulo, cabeira da rodovia Presidente Dutra. E basicamente, como é que ficou dividido? O INPE ficou responsável por desenvolver satélites e o DCTA, hoje o DCTA, ficou responsável, dentre as outras coisas, de desenvolver o veículo lançador de satélites, que é o foguete, e também a sua base, tá? Então, com isso, né, ali a região de São José dos Campos, na década de 70 e 80, e até hoje, mas na década de 70 e 80, era um polo muito forte industrial, de aeronáutica, espaço e indústria bélica. Então, nós tínhamos muitas indústrias que fabricavam carro de combate, ajudavam a fazer os foguetes, e por aí vai. Então, vamos assim dizer, o core, né, da história aeronáutica espacial fica lá em São José dos Campos. Mas o INPE, o INPE tem uma presença nacional. E ele tem diversas unidades espalhadas no Brasil. Algumas delas desenvolvem operações, pesquisas e desenvolvimento. São 3 delas principais. Aonde eu estou aqui em Natal, que fica aqui no campus, né, da UFRN, que é o Centro Regional do Nordeste. Existe um em Belém, no Maranhão, que é o Centro Regional da Amazônia. E existe outro no Rio Grande do Sul, numa cidade que chama Santa Maria, que é o Centro Regional do Sul. Mas o porquê o Centro Regional do Sul? No Centro Regional do Sul, existe uma anomalia magnética. O que é uma anomalia magnética, né? A gente sabe que a Terra ela é protegida por um campo magnético natural. E existem algumas medidas que a gente faz na ionosfera, que esse campo magnético, ele atrapalha os instrumentos. E existe uma anomalia no Atlântico Sul, em que tem um ponto em que quase não existe esse campo magnético da Terra. Então, por isso que existe o INPE lá, que o INPE também faz pesquisa astronômica na ionosfera, a gente chama de
de pesquisas fora da atmosfera, né? E, então, tem um INPE-LAB que tem um monte de instrumento fazendo essas medidas, tá, da ionosfera. Na Amazônia, a gente acabou indo na Amazônia no começo da década do ano 2000, sei que eu estou falando para os jovens aí, talvez não seja novidade para os jovens, mas para nós a gente passou a movimentar uma economia green, uma economia ambiental. Então, nada mais justo do que a gente ter um centro regional lá, e lá onde é desenvolvido, né, uma série de produtos e serviços que fica disponível para a sociedade, queimadas, desmatamento, treinamento, então existe lá esse centro. E aqui, no Nordeste, esse centro regional que fica aqui em Natal, foi o primeiro centro. Por quê? Como já existia o CLBI, que foi o primeiro Centro de Lançamento da Barreira de Inferno, foi o primeiro centro de lançamento do Brasil, que depois, não é que foi desativado, é um centro que tem milhares de lançamentos e tem, sei lá, centenas de lançamentos todo ano. Mas por conta da densidade populacional das cidades que ficaram aqui em torno, não dá para lançar foguetes muito grandes. Então, levou-se para Alcântara, lá no Maranhão, esse não é o principal, mas é o centro de lançamento de Alcântara, que é o maior, tá? Mas antes só tinha o CLBI. E aí o INPE, e muitas vezes lá em São José dos Campos, precisava vir para cá para instrumentar o foguete. Colocar experimentos para fazer em microgravidade, ajudar em algum subsistema do foguete, e aí, ou seja, era natural que a gente criasse aqui um centro regional do INPE, que inicialmente atendia as demandas do INPE e também da Barreira do Inferno, mas que também tem outras linhas de pesquisa, né? Como a gente tem um laboratório de variáveis ambientais aqui, que a gente tem uma parceria muito forte com a NASA, né? A NASA tem um satélite que vê como é que estão as bolhas, né, na camada de ozônio. E aí, quando pelo menos uma vez a cada 10 dias, o satélite passa aqui em cima e tira uma foto. E a gente aqui do INPE solta um balão com gás hélio para fazer algumas medidas para compor essa foto. Porque às vezes a foto está nublado, etc, etc. Então, um balão ajuda. E temos muitas outras parcerias. E uma das linhas de pesquisa que a gente tem aqui é nanosatélites, CubeSats, ou os mais conhecidos como os CubeSats. Então, os nanosatélites, eles são pequenos satélites que vai de 1 quilo até mais ou menos uns 15, 20 quilos, depois disso já entra na faixa de pequenos satélites, e que inicialmente eram tidos mais como os nanosatélites, no comecinho, né, até o final da década de 90, eles eram utilizados mais como formação rápida de mão de obra. Então, historicamente, a área espacial, ela contrata um engenheiro, esse engenheiro, para ser autônomo naquilo que ele foi contratado, ele demora de 5 a 8 anos para você formar ele com toda a questão da normatização, toda a questão das tradições que a gente tem. Uma delas é a engenharia de sistemas, né, que eu vou comentar hoje com você, que tem toda uma filosofia de desenvolvimento, né, a garantia da qualidade do produto, porque um satélite, um foguete, ele não pode falhar. Ele falhou, você colocou em risco dezenas de milhões de investimento, tá? Então, demora-se muito tempo para formar um engenheiro, ou uma engenheira, ou a área espacial é extremamente multidisciplinar. Então, a gente tem biólogo, a gente tem muitos engenheiros, obviamente, de todas as áreas, mecânica, materiais, química, elétrica, computação, eletrônica, espacial, né, porque tem 15 escolas no Brasil que oferecem o curso de engenharia aeroespacial, de graduação, né, estou dizendo de graduação, e tem físico, tem matemático, tem químico, tem de tudo, porque é exigido que essa área seja desse jeito. Tá. Muito bem. Então, os CubeSats, inicialmente eles iniciaram nas universidades norte-americanas,
Para quê? Porque é uma coisa barata. Você com 100 mil dólares, você compra um CubeSat fechadinho, com todos os subsistemas, né, porque o satélite ele tem os subsistemas que tem que mantê-lo em órbita. Então, ele tem que ter o sistema de energia e de potência, que é painel solar, as baterias e seus conversores. Ele precisa ter um computador de bordo, é um outro subsistema. Ele precisa ter um sistema de controle de atitude e órbita, porque quando ele é colocado em órbita, ele vai todo bagunçado, assim. Então, você tem que ir parando o satélite, até mesmo para você conseguir abrir antena, abrir painel solar e uma série de coisas. Então, ele tem vários subsistemas. E um dos principais deles é o de comunicação, que é a principal função de um satélite é se comunicar. Bom, então, inicialmente, isso para as universidades, né, para a indústria, para a área espacial de forma geral, que é uma área muito importante na economia. Então, só no passado, eles movimentaram a área espacial movimentou 336 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando de 1 bilhão de dólares por dia. Não é pouco dinheiro. Então, eles têm essa vontade de sempre formar a pessoa antes, não esperar a pessoa terminar a graduação, fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, depois de trabalhar. Não. Então, começou-se, né, a fazer muitas escolas, inclusive aqui no Brasil, hoje isso já é bastante comum, terem equipes trabalhando com CubeSats. E aí, de uns 15 anos para cá, a miniaturização na eletrônica tomou um vulto que é possível hoje a gente usar esses CubeSats de 1, 2, 3 quilos para fazer uma série de missões operacionais. Uma série. Bom, por que eu estou comentando isso? O INPE, ele tem o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais por satélite. Então, o que são isso? Eu tenho em solo pequenas estações que ficam medindo variáveis ambientais. Direção, intensidade de vento, temperatura, umidade, coisas relacionadas a solo, um monte de... E tem espalhado isso em muitos lugares. E aí, que são lugares onde não tem energia elétrica, né, não tem celular, não pega nada. Né, não pega nada nesses lugares. São lugares onde a densidade demográfica é quase nula. E aí, essa plataforma que está em solo transmite para o satélite. E o satélite, né, quando passa, por exemplo, aqui em Natal, não é aqui em Natal, é em Cuiabá. Quando ele passa por cima de Cuiabá, a gente tem uma estação lá que ele joga esses dados para baixo, né, os dados das plataformas, e isso vem para cá, para Natal, para a gente compilar e distribuir para os usuários. Então, quem que usam esses dados ambientais no Brasil inteiro? Esse histórico, que tem mais de 20 anos. Muitos grupos de pesquisa, então, todo mundo que faz estudo climático, né, o que é um modelo climático? O modelo climático é você pegar os dados históricos, tentar prever como é que vai ser o futuro. Então, todo mundo que trabalha com modelos climáticos usam, e grandes agências, a Agência Nacional de Água usa, né, as agências regionais aqui de meio ambiente usam, aqui do Rio Grande do Norte, tá? O Ministério da Energia usa. Então, assim, perceba que a gente tem um sistema espacial. Então, o que é o sistema espacial? Então, eu tenho solo, é um segmento de solo, tem um segmento espacial, que fica orbitando. Então, esse segmento espacial, hoje, o segmento espacial que está lá retransmitindo esses sinais das plataformas que estão no solo, são pequenos satélites. São satélites de 150, 200 quilos. E a gente quer substituir esses satélites por nanosatélites. Então, a gente tem um programa aqui, no INPE aqui de Natal, em que a gente quer fazer uma constelação de nanosatélites para substituir esses satélites que estão hoje operando e que uma hora eles vão deixar de operar, porque a vida útil de um sistema desse espacial, de um segmento desse espacial, são poucos anos, tá? E hoje, então, o que a gente fez? A gente primeiro desenvolveu, com toda essa miniaturização, a gente chama de transponder, esse elemento que vai captar o que a plataforma do solo transmitiu. Ele já está miniaturizado.
E hoje, o que a gente trabalha? A gente trabalha em CubeSats, em adaptar eles a CubeSats. Bom, por que eu comentei isso? Essa linha de pesquisa aqui é muito forte, tá? E aí, agora voltando, né, para a questão do programa de mestrado. Então, esse é um programa de mestrado, chama PPGEA, Pós-Graduação em Engenharia Aeroespacial. É uma pós-graduação em rede, em que estão envolvidas 4 instituições de ensino. Quais são elas? A Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Pernambuco, Federal do Maranhão e Estadual do Maranhão. Hoje, esse programa oferece apenas mestrado. Daqui a pouco a gente vai solicitar o doutorado. E além das 4 instituições, existem os parceiros que vão viabilizar o funcionamento dessa rede. Então, por exemplo, você ter um programa aeroespacial e você falar que não vai ter centro de lançamento, tem que ter. Então, o CLA, que é o centro de lançamento de Alcântara, e o CLBI, que é aqui em Natal, fazem parte desse programa. A Agência Espacial Brasileira, que é o grande, vamos dizer, maestro desse sistema nacional de desenvolvimento das atividades espaciais, faz parte também desse programa, é uma parceira. E, obviamente, o INPE faria, porque o INPE produz essas cargas úteis que a gente chama, que são satélites. Então, eu e mais outros 2 colegas aqui do INPE somos docentes, né, somos professores desse mestrado. E aí, quais são as disciplinas que ministramos? As disciplinas técnicas relacionadas a satélites e segmento solo. Então, a gente tem uma outra colega, que é a doutora Fátima, que fica de São José dos Campos, e de vez em quando vem aqui para dar a aula dela, que ela é de segmento de solo. Eu dou aula de engenharia de sistemas e tecnologias de sistemas espaciais, e a gente tem um outro colega que dá a parte de telecomunicações digital entre satélites. Então, a parte, vamos dizer, hoje nós temos 5 alunos bolsistas trabalhando com a gente. Quem fomenta a bolsa é o INPE, tá? E isso porque tem essa primeira turma e agora está entrando uma segunda turma. Nessa segunda turma, a gente já vai ter mais 3 bolsas, que são alunos que vão desenvolver as dissertações deles aqui. Eles trabalham com a gente aqui no INPE. Bom, então a gente tem aí hoje, do programa de mestrado, a gente tem em torno de uns 12 alunos trabalhando com a gente. E o que eles trabalham? Nesses desenvolvimentos de subsistemas. Então, tem aluno mexendo com radiofrequência, tem aluno mexendo com sistema de potência, tem aluno mexendo com gerenciamento de risco, tem aluno mexendo com desenvolvimento de softwares para ajudar a gente nas ferramentas de requisitos. Então, tem aluno mexendo nesse transponder, porque a gente está fazendo uma nova versão com ele. Então, eu costumo dizer que a área espacial é uma área de se encher os olhos, mas é uma área que tem grandes desafios. E aí, por que eu falo em grandes desafios? Frequentemente, os desenvolvimentos... então, vamos pensar num satélite grande. Alguns meses atrás, nós lançamos o Cibers 4A. O Cibers 4A, ele é uma parceria Brasil-China. Então, o Brasil faz metade do satélite, a China faz outra metade, e a China usa o veículo lançador dela para lançar. Esse satélite, ele custa, para nós, só para nós do Brasil, mais de 250 milhões de reais. Então, assim, são cifras vultuosas. Então, como que a gente consegue desenvolver sistemas tão complexos? Como satélite, como foguete. Existem filosofias de desenvolvimento. Então, basicamente, essas filosofias, elas tiveram início um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial do século passado, em que a eletrônica foi se tornando tão complexa, a eletrônica junto com a eletricidade, principalmente do advento, né, da produção e disponibilidade do transistor, foi tornando sistemas tão complexos que foi possível criar coisas complexas, como radar para míssil, radar para avião, permitiu a gente fazer porta-aviões,
esses aviões a jato, foguetes, helicópteros, grandes softwares. Imagina desenvolver um software desse, um sistema operacional de um computador, como deve ser complexo. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos hoje, eles estão desenvolvendo o substituto do Space Shuttle, né, do ônibus espacial deles. Aí você fala assim, mas qual é o budget deles? Eles tinham primeiro fixado em 8 bilhões e já estão em 14 bilhões, ou seja, já está estourado. Aí você fala, mas quantas pessoas trabalham lá? São quase 60 mil pessoas trabalhando no projeto. Então, assim, se não existir uma filosofia de desenvolvimento muito enraizada, a gente não consegue desenvolver esses sistemas complexos, tá? Aqui no Brasil, a gente geralmente usa a engenharia de sistema europeia e não americana. Por que europeia e não americana? A Europa, com essa questão da comunidade europeia, por exemplo, cada país tem sua agência espacial, mas existe uma agência espacial europeia, em que todos os grandes projetos, né, também tem um orçamento vultuoso, mas todos os grandes projetos são arquitetados e administrados pela ESA, European Space Agency, que a gente chama de ESA. E como ela tem que trabalhar com 23 países, né, produzindo subsistemas, desculpem, gente, 23 países produzindo subsistemas, trocando fornecedor, então eles criaram um conjunto de regras, que a gente chama de padrões, que viabiliza a interface entre países. E como isso é muito bem estruturado, muito bem detalhado, a gente acabou absorvendo esse padrão deles. E também, por quê? No finalzinho da década de 70, nós, da área espacial, mais ou menos em 75, a gente decidiu que nós faríamos uma missão espacial completa, em que nós teríamos 4 satélites e um veículo lançador junto com uma base grande, que é essa base de Alcântara. E quem é que ia transferir a tecnologia do veículo lançador? Foi a França. Então, o Ariane, a França tem uma linha de lançadores que é o Ariane. Então, eles já estavam no Ariane 3, eles iriam transferir a tecnologia do Ariane 1 para nós. Então, muitos dos nossos engenheiros da época foram formados, né, o seu mestrado, doutorado, pós-doc, na França, porque o nosso parceiro era francês. E aí a gente acabou absorvendo toda essa escola deles, que é a escola dessa padronização da Agência Espacial Europeia. Então, até hoje, a gente trabalha com ela, e é um conjunto, está disponível, quem quiser entrar no site da ESA, baixa todas as normas, tem mais de 500 normas, então, é mais ou menos isso. É lógico, infelizmente, que essa parceria com a França depois se desfez, e a gente acabou não conseguindo esse Ariane 1, senão a gente teria hoje o veículo lançador. Mas isso é uma conversa para um outro tema. Então, qual é a conversa aqui? Como é que a gente desenvolve esses sistemas complexos? Que é isso que eu vou mostrar para vocês. Quer dizer, eu vou, na realidade, só fazer uma introdução, né? Para vocês terem uma ideia dessa contextualização que eu fiz. Tá o meu e-mail aí na apresentação, tá? Depois, se alguém quiser mandar e-mail, fique à vontade. Deixa eu só abrir a apresentação aqui, certo? Vamos lá, menino. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ele vai. Foi. Primeiro, vamos definir, então, o termo engenharia de sistemas. Então, é uma abordagem multidisciplinar, que é aquilo que eu comentei com vocês. Tem engenheiro eletricista, você pega um satélite. O satélite tem engenheiro mecânico trabalhando, porque você tem a estrutura mecânica do satélite. Você tem engenheiro eletricista trabalhando, porque você tem a potência do satélite. Você tem engenheiro eletrônico trabalhando, porque você tem a eletrônica. Você tem engenheiro de computação, porque tem a computação. Você tem engenheiro de materiais, porque você precisa fazer o balanço térmico do satélite, né? Esse satélite, por exemplo, um satélite a mais ou menos 800 quilômetros, que é uma órbita baixa,
ele dá uma volta completa na Terra em 100 minutos. Nesses 100 minutos, ele tem uma amplitude mais ou menos de 350 graus Celsius. O que isso significa? Que quando ele está iluminado pelo Sol, ele está com uma temperatura ali de 160, 140 graus. E que quando ele está na parte escura, né, na parte de sombra da Terra, ele está com uma temperatura de mais ou menos uns menos 180, menos 190 graus. Então, todo esse balanço térmico tem que ser feito. Então, tem de tudo aí. Então, abordagem multidisciplinar colaborativa de engenharia para derivar, desenvolver e verificar uma solução balanceada ao longo do ciclo de vida de produtos complexos que atenda às expectativas dos stakeholders. Meu Deus, o que é isso? Vamos começar de trás para frente. Quem são os stakeholders? A gente tem um monte. Tem a sociedade, tem quem é o investidor, que vai colocar o dinheiro, tem os fornecedores, tem quem vai usar, tem quem vai produzir, tem quem vai operar o sistema. Então, todos os stakeholders, as expectativas de todos. Por que balanceada? Porque a gente sabe que o que um stakeholder pede acaba subtraindo do outro. O que o outro pede acaba subtraindo do outro. Então, a gente tem que ter uma solução balanceada e, frequentemente, ela é balanceada em cima de 3 informações. Tempo, porque esse sistema tem um cronograma que ele tem que cumprir. Budget, ou seja, ele tem um orçamento que ele tem que cumprir. E tem também um desempenho técnico, que é o atributo ou a propriedade emergente que esse sistema vai me dar. Então, por exemplo, quando a gente fala de conforto de carro, eu quero um carro confortável. O que traz a propriedade emergente de confortável é a sinergia e a interconexão de muitos sistemas. A roda mesmo, a borracha do pneu, o amortecimento, como que é o banco, densidade da espuma. Então, a gente chama de propriedade emergente aquilo que causa, né, o conforto, a dirigibilidade, tá? Então, isso precisa ser balanceado. Então, é claro, é uma coisa... Você fala assim, eu quero um carro muito confortável, Guilherme. Você pegar um carro de 100 mil reais e pegar um carro de 30 mil reais, o conforto de 100 mil vai ser muito maior. Então, é esse trade-off, esse balanceamento que tem que ser feito. E o que é o ciclo de vida de produtos complexos? Ciclo de vida é porque esse produto, ele tem a sua concepção. Quando alguém pensa em atingir um mercado, eu quero um público-alvo aquele lá. Então, ele está começando a fazer a concepção do produto. Aí, ele precisa desenvolver esse produto, né? Então, ele vai fazer plano de teste, ele vai fazer relação de fornecedor que pode ter peça, ele vai olhar se ele tem mão de obra suficiente para desenvolver, senão ele vai ter que entender se ele vai ter que contratar ou se ele vai subcontratar. Depois que, nessa fase de desenvolvimento, toda análise de viabilidade técnica, se existe tecnologia disponível, né? Precisa fazer a viabilidade financeira, porque não pode ser uma coisa que é orçamento infinito, precisa ter um cronograma, precisa ter uma análise de risco, todas essas análises são feitas no desenvolvimento. Depois, a gente entra para a fase de produção desse sistema. Então, que eu vou comprar as peças, né? que eu vou desenvolver as peças, ou vou reutilizar de algum outro projeto. Depois tem a fase de integração e teste, porque vai chegando as peças, eu vou tendo que integrar e vou tendo que fazer os testes para ver se elas funcionam. E aí, depois que fez essa questão da integração e do teste, aí ele entra em operação. E esses sistemas complexos, eles têm longos anos de operação. Você pega, por exemplo, um porta-aviões, que custa bilhões, eles podem operar até 80 anos. Então, você imagina você, hoje aqui, pensando em desenvolver um porta-aviões. Como é que vai estar a tecnologia daqui a 80 anos? Eu tenho que pensar nisso, eu como desenvolvedor, como engenheiro de sistema. Porque ele vai ter, ao longo desse ciclo, ao longo dessa fase de operação dele, muitos retrofits. Então, eu tenho que
entender que a tecnologia da aeronave vai mudar, o combustível vai mudar, né? A questão do armamento que vai nesse porta-aviões. Então, todas essas coisas têm que ser feitas antes, durante o desenvolvimento. E por que eles são complexos? Porque eles são caros, eles demandam muito tempo para serem desenvolvidos, tem um ciclo de operação muito alto, como um avião, né? Como um helicóptero, como um submarino, e eles têm muitas interfaces entre áreas diferentes, elétrica, eletrônica, né? Você pega, por exemplo, um submarino nuclear, vai armamento nuclear no submarino, então, assim, é complexo as coisas, tá? Eu acho que eu consegui dar pelo menos uma luz aí do termo engenharia de sistema. E aí, em algumas literaturas, a gente vê algumas, não digo tentativas, mas definições, né, de sistema, como se sistema solar, um sabonete. Então, assim, eu gosto de ter o pé um pouco mais no chão. Então, a engenharia de sistema é implementada para quê? Em projetos feitos, criados e utilizados pelo ser humano para fornecer produtos ou serviços em ambiente definido para o benefício do usuário ou outros stakeholders. Então, assim, são coisas feitas pelo homem e para serem utilizadas para o homem. Projetos. Empreendimentos com datas de início e términos definidas. Empregado para criar um produto ou serviço conforme os recursos e requisitos especificados. Não dá para você entrar num projeto, o projeto não tem término. Não, isso aí não é projeto, isso é outra coisa. Né? Feitos, criados e utilizados pelo ser humano. Então, o que é engenheirar? Engenheirar pode ser considerada como a prática de criar e manter serviços, produtos, equipamentos, máquinas, processos para melhorar a qualidade de vida. Tá? Tem um errinho aí. O que são esses arredores? Que pode ser natural ou artificial, no qual o resultado do projeto é utilizado e mantido, ou onde o projeto foi desenvolvido, tá? Como produto e depois descartado, que o descarte dele também faz parte do ciclo de vida, né? E o que são os stakeholders? Parte que tem direito, participação e reivindicação em um projeto, ou posse de característica para atender suas necessidades e expectativas. Lembrando que os concorrentes também são stakeholders. Né? Bom, dei uma rápida explanação sobre o que é engenharia de sistema, tá? E agora eu vou usar aqui umas figuras. Então, a engenharia de sistema emergiu como uma forma de gerenciar a complexidade e as mudanças de produtos e serviços, e a escalabilidade dos novos sistemas, ou modificações em sistemas complexos, que requerem do engenheiro de sistema um contínuo compromisso com a redução dos riscos. Então, essa figura é uma figura bastante interessante, porque aqui eu tenho o ciclo de vida do meu produto. Concepção, design, develop, product e test, e operation through disposal, ou seja, operação até o seu descarte. Aqui eu tenho uma linha do tempo. E aqui eu tenho o quanto de porcentagem pelas fases de ciclo de vida em que o custo está comprometido. Então, olha só, durante a fase de concepção, né, que são aqueles estudos preliminares de viabilidade, levantamento de requisitos, se tem mercado para comprar, as decisões que eu tomo aqui, eles comprometem 70% do custo total do meu empreendimento. Durante a fase de design, que é, vamos dizer, o detalhamento desses planos, dessas análises, eu já comprometi 85% do custo. Durante a fase de desenvolvimento, mais um pouquinho. E depois, na fase de produção, as minhas tomadas de decisão impactam 5% só do custo no custo comprometido. E olha só que interessante. Como é que funciona o retrabalho? Retrabalhos que ocorram durante a fase do design, eles podem variar o custo final em até 6 vezes. Durante a fase de desenvolvimento, até 100 vezes.
mais. E na fase de produção, até 1000 vezes mais. Então, o que acaba acontecendo? Se a gente pega um mundo de projetos, depende muito da área, tá? Softwares têm uma aceitação um pouco mais. Mas, assim, de 100% dos projetos que começam, mais ou menos uns 12% conseguem terminar dentro do prazo e do orçamento previsto e entregando a qualidade, né, do funcionamento prevista. 12%. Aí, o que acontece com esses outros? São descontinuados. Ou, às vezes, vão até o final, mas estouram demais o tempo, o orçamento, tá? E essa aqui é uma outra figurinha muito interessante, que as duas se complementam. Então, o que eu tenho aqui? As datas, né, começando em 1860 até o ano de 2000. E aqui, o que eu tenho aqui dentro? Carro, rádio, telefone e eletricidade. O que significa isso? Vamos pegar aqui a eletricidade. Então, a eletricidade, ela demorou quase 30 anos para ela penetrar 25% do mercado. O telefone, mais de 40 anos. O carro, mais de 50 anos. O rádio, quase 50 anos. Então, o que a gente percebe? Que esse conjunto de produtos, eles tiveram uma média de 44 anos para penetrar 25% do mercado. Aí aqui eu tenho um outro conjunto. Televisão, videocassete e micro-ondas, que já teve uma média de 30 anos para penetrar 25% do mercado disponível. E aí a gente tem computador pessoal, telefone móvel e internet. A gente já tem uma média de 17 anos. Então, qual é o dilema, né, do engenheiro de sistema? A gente percebe que existe uma necessidade cada vez maior desse produto entrar rápido no mercado, né, para que a empresa que, obviamente, investiu nele comece a faturar. E existe um problema, porque a engenharia de sistema requer toda uma filosofia de desenvolvimento, que tem que ver as coisas com calma, fazer muitas reuniões. Então, existe uma pressão enorme entre fazer uma engenharia de sistema rápido e colocar o produto de forma correta e colocar o produto rapidamente no mercado. E aí você pergunta assim, professor, mas assim, então quer dizer que se a gente colocar um esforço enorme na engenharia de sistema durante o ciclo de vida do produto, é garantia que a gente vai entregar o produto no tempo e no prazo? No prazo e no custo? Não é. Olha só essa figura. Espera lá que vai passar. Antes de responder essa pergunta, eu gosto de deixar essa figurinha aqui, tá? Por quê? São duas figuras, para vocês entenderem um pouquinho de sistema. Então, o que o engenheiro geralmente faz quando tem um problemão? Eles decompõem. Ó. Então, se eu tenho um sistema de interesse grande, eu decomponho ele em sistema, o sistema em elementos de sistemas, e aí vou decompondo. Então, é assim que a gente consegue ter uma rastreabilidade de como um elemento de sistema vai conversar com o outro, tá? Para a gente dar um exemplo aqui. Então, um sistema de sistema é um sistema de interesse no qual seus elementos apresentam. Falando de um sistema grande aqui, complexo, para vocês entenderem. Ele tem que ter independência operacional, gerencial, distribuição geográfica, comportamento emergente, processo de desenvolvimento evolucionário. Olha só que interessante. Então, esse sistema é o quê? Sistema de transporte. Então, ele tem sistema de transporte aéreo, terrestre e marítimo. Pode ver que eles podem ter interface entre eles. E cada um deles, ó, por exemplo, aqui eu destaquei o sistema de transporte aéreo. Então, tem o sistema de bilhete, o próprio aeroporto, a aeronave, o sistema de distribuição de combustível, o sistema de controle do tráfego aéreo. Então, a gente percebe que
são sistemas complexos trabalhando dentro de sistemas complexos. Só para vocês terem uma ideia. Você pode ver que esse aqui tem independência operacional, gerencial, distribuição geográfica. Então, para dar um exemplo de um sistema complexo mais perto aí de vocês. E aí, eu vou tentar responder aquela pergunta. Então, quer dizer que se eu fizer engenharia de sistema com muito esforço, eu vou entregar no custo e no prazo? Então, vamos lá ver. Aqui eu tenho 2 estudos, tá? Um primeiro estudo, feito nos Estados Unidos, com 148 projetos de desenvolvimento. O que significa essa figura aqui? Aqui eu tenho baixo esforço de engenharia de sistemas. Então, com baixo esforço, eu tenho só 15% dos meus projetos performando sobre o aspecto de tempo, custo e qualidade no desempenho funcionais dele. Só 15%. Com metade do esforço de engenharia de sistema, né, com médio esforço, eu tenho 24%. Mas com alto esforço de engenharia de sistema, eu tenho 57%. Esse daqui é performance do sistema. Então, quando a gente diz performance, não é tempo e custo. Performance é como ele vai desempenhar suas funções para o qual foi projetado. Então, quanto mais engenharia de sistema, mais ele vai performar conforme a gente estava prevendo no início. Quanto menos engenharia de sistema, ele vai performar. Mas isso significa que ele vai entregar no tempo e no custo previsto? Aí tem um outro estudo feito na África do Sul com 43 projetos de desenvolvimento. Então, esse lado aqui, o que é? Custo. O que é essa curva? Aqui ele pegou os 43 projetos e montou uma curva de custo previsto, essa em cor preta. E o que é os azuis? Os azuis, deixa eu tirar isso daqui, são os projetos. Então, o que é essa linha aqui? É o esforço colocado na engenharia de sistema. Então, o que a gente percebe? Que aqui é um baixo esforço. Então, o que a gente tem? A gente tem projeto sendo finalizado antes, com custo menor e custo maior. Percebe que tem um espalhamento aqui, ó. Com um relativo esforço de engenharia de sistema, eu tenho um espalhamento dos projetos menor na curva. E com também muito esforço de engenharia de sistema, não garante que o projeto vai performar perto da linha. Ó. Entretanto, o muito esforço, os projetos, vejam que eles estão menos espaçados do que com pouco. Então, não significa que colocar muito esforço de engenharia de sistema que eu vou entregar no custo. Tá? O meio, né, metade do esforço é o que convence mais. E sobre o aspecto do tempo, percebe que é a mesma história. Com pouco esforço de engenharia de sistema, eu tenho um espalhamento no cronograma final muito maior do que muito esforço. E com médio esforço, ó, ele performance, ele tem vamos dizer assim, um tempo, né, de entrega do produto muito próximo do previsto. Muito bem, minha gente. Espero que não tenha, espero que não tenha tomado muito tempo aí de vocês. Espero que tenha conseguido passar a mensagem um pouco aí. É um tema bastante complexo, né? E eu fiquei hoje eu fiquei pensando em como falar, né, para um público em que é um público do ensino médio, graduando, mas é isso. E aí eu fico aqui disponível agora para as perguntas aí que vocês quiserem fazer. Certo. Obrigado pela apresentação. E eu fiquei com uma dúvida. Como é que essa parte do esforço de engenharia de sistemas faz
a diferença no desenvolvimento dos satélites, tipo o último satélite que você disse bem no comecinho que tinha sido feito? Tem algo assim na prática de como funciona isso? Na realidade é assim. A gente da área espacial, a gente não tem escolha. A gente tem que usar os padrões de engenharia de sistema, Daniel. Por quê? Quando eu for mandar, por exemplo, esse meu satélite para um veículo lançador, ele vai exigir toda uma documentação que é em cima da engenharia de sistemas. E o meu fornecedor, eu vou exigir isso dele. Então, assim, é uma filosofia que já está enraizada. Como é que a gente sabe a questão do esforço? Eu acho que essa que é a sua pergunta, certo? É, tipo isso mesmo. O que é o esforço de engenharia de sistema? Porque a engenharia de sistema é uma coisa morosa, burocrática, né? Não é uma coisa ágil. Mas como é que você entende? Vou dar um exemplo de engenharia de sistema. Vamos supor que você está numa empresa. Como é que a empresa decide ou não colocar mais esforço no processo de gerenciamento ou menos esforço? Depende do produto. Então, por exemplo, esse produto, ele vai me custar quanto? Quanto do quê? Do meu patrimônio. Ah, se ele vai custar 10% do meu patrimônio, eu vou colocar muito esforço no gerenciamento dele, porque eu quero controle total de tempo, de custo, de pessoas, porque é 10% do meu patrimônio da minha empresa. Quando é um projeto mais barato, geralmente as empresas usam ferramentas, não é que usam ferramentas, elas usam engenharia de sistema, mas de uma forma mais solta, sem tantas reuniões, sabe? Sem tantas revisões. A gente, às vezes, para decidir sobre um subsistema de um satélite, a gente faz reunião com a gente, só para você ter uma ideia, a gente da equipe, aí a gente chama os fornecedores, para entender se aquele sistema, aí convida colegas do exterior, da NASA, da ESA, de outras agências espaciais, para vir falar, para vir fazer o papel do advogado do diabo, para ver se esse subsistema que a gente deu como solução vai funcionar. Isso demora, você não concorda, Daniel? Sim. E tem todo um custo, você tem que trazer as pessoas, você tem que acomodar, você tem que convidar, tudo é um custo. E vai cada vez demorando mais. É muito melhor, por exemplo, eu estou num projeto que a equipe decidiu, beleza. Mas a equipe pode estar tão envolvida no desenvolvimento que passa alguma coisa desapercebida. Então, a gente, na engenharia de sistemas, às vezes a gente faz 3, 4, 5, até 7 reuniões com pessoas diferentes para entender se aquela solução que a gente está dando é uma solução viável. Entendi. Para ter mais margem de erro seria redundância, né? Isso, porque as pessoas têm opiniões diferentes, né? Experiências diferentes, né, Daniel? Sim. Certo, acho que minha pergunta você respondeu. Vou passar para a próxima pessoa que tiver uma aí. Olá, boa noite. Meu Boa nome é noite, Sara. dona Sara. Eu sou uma das integrantes do Talento Metrópole e eu queria perguntar, antes da pandemia, como era um dia típico do seu trabalho? Olha, menina, era um dia típico de você acordar de manhã, levar o filho para a escola, trabalhar o dia inteiro, né? E ao final da tarde pegar o filho da escola e levar para casa, né? E em casa pegar os alunos de mestrado, de doutorado, ficar trabalhando, mas uma coisa assim. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar em casa, cuidar da criança e trabalhar, só que uma reunião atrás da outra, Skype ou outras ferramentas, né, como essa que vocês estão fazendo. Então, assim, a gente não tem, não é que não tem mais, as coisas estão acontecendo tudo simultaneamente. Algumas coisas pararam, né? Então, por exemplo, a gente estava vendo a contratação de um lançamento para um nanosatélite nosso, que ia acontecer em 2020, já deixamos para 2021, porque
né, as possíveis empresas já disseram que não vão lançar no primeiro semestre do ano que vem por conta da pandemia, porque eles também têm funcionários, né? Então, a coisa não é que parou, mas a coisa ficou bem tumultuada, viu, Sara? Por exemplo, montar aula, dar aula. Você imagina, eu vim para cá agora conversar com vocês. Se eu estivesse em casa, eu não conseguiria conversar com vocês, porque de 5 em 5 minutos a criança vem. Então, Mas como está todo mundo assim, por exemplo, é estranho, porque assim, se fosse num momento em que tivesse tudo normal, a pessoa que está do outro lado na reunião com você acharia isso um absurdo, né? A criança vir, a pessoa está trabalhando de casa. Mas como está todo mundo nessa mesma dificuldade, isso virou rotina. Então, da mesma forma que eu tenho um outro colega aqui que a gente conversa todo dia de manhã, a gente faz 1 hora de reunião. E ele fica com o filho dele do lado de lá, o meu filho do lado de cá. E os dois já se conhecem, as duas crianças. Oi, fulano, aqui, o meu brinquedo. É o jeito, Sara. Entendeu, minha querida? Boa noite, meu nome é João Carlos. Fala, João. Boa noite. Faço parte do programa Talento Metrópole. E eu gostaria de lhe perguntar o que nós, estudantes de ensino médio, podemos fazer hoje para ingressar em uma carreira aeroespacial. Existe algum curso ou podemos cursar o ensino médio em algum lugar específico? Quais são as suas indicações? João, isso é uma ótima pergunta, tá, João? A área espacial é uma grande mãe, que eu costumo dizer. Então, a gente tem pessoas de todas as formações. É lógico que existem escolas de graduação e de pós-graduação que são específicas para formar gente para a área espacial. Mas, basicamente, João, o aluno, por exemplo, você que é do ensino médio, basta você se interessar. Ó, a gente tem um projeto, o INPE, lá em São Paulo, nós, há alguns anos atrás, não fui eu, os outros colegas lá do INPE, eles fizeram uma parceria com uma escola estadual de uma cidade chamada Ubatuba. Ubatuba fica no litoral norte do estado de São Paulo, uma escola estadual, de ensino médio. E eles iam todo sábado, né, durante 1 ano, foram todo sábado lá para a escola. Eles montaram uma sala que tinha 25 pessoas, 25 alunos de 4ª série, 5ª série, 1º ano, 2º ano, 3º ano, e eles fizeram o Ubatuba Sat. Então, se você jogar no site aí, Ubatuba Sat, lógico, os engenheiros do INPE, né, que integraram o subsistema, mas fizeram junto com os adolescentes, trouxeram o subsistema para São José dos Campos, que tem um laboratório de integração e teste, fizeram os testes funcionais e ambientais, que a gente chama, né, que é vibração, choque, né, interferência eletromagnética, essas diferenças de temperatura, né, que o satélite sofre, junto com alguns alunos mostrando como é que funcionava, entregaram para a Agência Espacial Brasileira, ele foi de carona num foguete chinês até a Estação Internacional, a ISS, e a ISS lançou o Ubatuba-Sat, um braço robótico que eles têm lá. E ele funcionou, acho que durante 4 ou 5 semanas. Então, percebam que essas crianças, eu falo crianças, né, porque é do ensino médio, já estão inseridas no mercado espacial, na área espacial. Então, para entrar na área espacial, basta se interessar na área espacial e se envolver em algum projeto. Você, por exemplo, você pode fazer seu curso, você quer fazer graduação em quê, João? Ainda não está decidido, assim, eu gosto muito da área de informática, será algo relacionado a esse segmento, mas ainda não sei. Pronto, João. Como diz vocês aqui, o pronto eu já peguei de vocês, tá? Eu sou lá de São Paulo. Pronto. Nada impede de você fazer um curso aqui de informática, aqui na região, que não é uma escola espacial, e fazer, por exemplo, um software para um computador de bordo de um nanosatélite. O que impede? Nada. Nada.
E aí, por exemplo, ontem mesmo eu tive com um colega da Agência Espacial Brasileira, em que a gente tem alunos da Federal de Santa Catarina, mas aí é graduação e pós-graduação, em que a gente mandou uma carga útil lá para eles, né, um transponder, vamos fazer a integração em São José dos Campos e a EB vai lançar. Então, uma vez que você tem um subsistema, alguma coisa, vocês entrando, a própria EB, a Agência Espacial Brasileira, tem um canal de comunicação com os estudantes. Aqui em Natal, dentro do CLBI, existe o Centro Vocacional Tecnológico do Espaço, que é do nosso colega, o Coronel Rezende, que inclusive fica aqui dentro do INPE, o Rezende. A função do CVT é levar crianças do ensino fundamental e médio para dentro do CVT para explicar o que é a política espacial, mexer com os experimentos. Então, assim, existem N oportunidades da pessoa se envolver. É lógico, que é aquilo que eu falei no início, existem as escolas tradicionais de formação. Então, em São José dos Campos, a gente tem o ITA, a gente tem a Univap, que forma graduação e pós-graduação, e tem o INPE, né, que faz a parte de pós-graduação. A gente tem Federal de Santa Maria, tem Federal de Minas Gerais, a UNB em Brasília tem. Eu acho que a UFC está parecendo que vai aparecer um curso aeroespacial de graduação. Então, assim, mas nada impede de você... Eu tenho um colega que ele é jornalista. Não estou diminuindo o jornalista, não, pelo amor de Deus. E ele sempre foi louco para trabalhar com aeroespacial. Hoje ele trabalha no INPE como assessor de imprensa do INPE. Então, assim, da mesma maneira, psicólogo. Né? Você imagina um astronauta, o apoio psicológico que esse astronauta tem que ter. Então, assim, é uma área multidisciplinar, João. Respondi, João, sua pergunta? Sim, certo, com certeza. Obrigado. Imagina. Teria algum motivo assim, específico para ter um INPE aqui em Natal? Além da base de lançamento? Olha, Daniel, a gente também aqui, por exemplo, a gente tem outras linhas de pesquisa. Hoje, a nossa interface com o CLBI, hoje, ela está bem fraca. Tá? Bem fraca. A gente ainda tem interface com eles, a gente está sempre lá fazendo as coisas, mas é bem fraca, perto do que já foi. Eu vou dizer que 90% hoje das atividades do INPE são atividades relacionadas aos nossos desenvolvimentos aqui. Então, assim, e que são desenvolvimentos de tecnológicos, né? O Sistema Brasileiro de Coleta de Dados, o centro de missão dele é aqui, esse centro, né, de dados ambientais. A gente faz pesquisa com as variáveis ambientais e temos outros pequenos grupos de pesquisa, como georreferenciamento, mapeamento por satélite. Então, a gente, há muitos anos que a gente já soltou esse cordão umbilical com o CLBI, há muitos anos. Tá? Há muitos anos. E a gente aqui, a gente tem um papel fundamental junto às universidades e colégios técnicos, porque a gente mesmo aqui no INPE recebe visita técnica de colégio técnico. Tá? Só ligar aqui e marcar. Agora, na pandemia, não dá, entendeu, Daniel? Mas, assim, a gente tem as nossas pesquisas aqui hoje, né, que é basicamente nanosatélites, né, desenvolvimento tecnológico de nanosatélites, Sistema Brasileiro de Coleta de Dados, esses laboratórios das variáveis ambientais e esse pequeno grupo de georreferenciamento, tá? De mapeamento. E temos outras interfaces, que é coisa de... coisa com a Caatinga, isso a gente também tem sempre gente mexendo, tá? Mas o core nosso é esse aí. Entendi, certo, obrigado. Bom, eu ainda tenho mais uma pergunta. Várias áreas, várias profissões diferentes acabam trabalhando com essas coisas aeroespaciais, mas eu queria saber se tem alguma característica, assim, chave para um profissional que trabalha mais especificamente nessa área. Tem, Sara. Tem. É gostar de desafios. Porque tudo que a gente vai fazer é caro, demanda de muito tempo. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente tem que seguir todos esses padrões. Então, é gostar de desafio e ser apaixonado pelo espaço. Né? Porque o espaço é uma coisa que encanta qualquer um.
É isso que precisa ter, paixão pelo negócio. Ok. Eu acredito que depois de mim, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, para finalizar, o que podemos esperar do futuro aeroespacial e como devemos nos preparar para isso? João, você é danado nas perguntas, cara. Você imagina o seguinte, João. Você imagina o seguinte. Você imagina que um projeto grande desse espacial demora entre 8 e 10 anos. Você está com quantos anos hoje, João? 15. 15. Daqui a 8 anos você já terminou sua graduação. Ou seja, você já está no mercado de trabalho. Por que eu estou querendo dizer isso? Vocês hoje, eu sou o passado do mercado espacial, eu costumo dizer assim, do recurso humano espacial. Quem é o presente? É quem está saindo da graduação. E vocês é o futuro. O que a gente pode se esperar da área espacial? Com essa miniaturização da informática, eu acho que da eletrônica, perdão, eu acho que a gente vai ter, muito em breve, uma estação na Lua. Essa estação na Lua, ela vai servir como um trampolim para Marte. Tá? A gente vai ter realmente, eu imagino que daqui uns 30 anos a gente tenha voos comerciais mesmo para quem quiser ir à Lua, tá, cara? Eu penso que vai ser assim, tá? Porque essa questão da gente ir para o outro planeta, isso agora está mais viável por conta da eletrônica, tá? E a gente tem visto aí, principalmente os experimentos com essa empresa do Elon Musk tem feito. Então, eu imagino que daqui a 30 anos eu espero que meu filho um dia, por exemplo, possa entrar num foguete e visitar a Lua, cara. Eu gostaria não sei se estarei vivo, né? Mas gostaria que meu filho tivesse essa experiência. Eu não vou ter. Eu já vou estar muito velhinho, não vou ter coragem de fazer essas coisas. Mas eu acho que o futuro é isso. É um novo mercado que vai se desenvolver para funcionar fora do nosso planeta. Primeiro na Lua e depois em Marte. João? Pronto, João? Tudo certo, fechado. Certo. Eu estava pensando qual é o que mais atrapalha assim o trabalho de vocês para desenvolver as coisas. Daniel, não é que é o que mais atrapalha, tá? Aqui a gente acaba lidando com esses desafios. Então e como são projetos que demoram muito para ficar prontos, né? Historicamente, esses projetos são financiados pelo governo, né? Porque o governo é o que tem capacidade, né, e fôlego para investir nesses projetos. E a gente vê que às vezes troca, né, de governos estaduais, federais, e projeto que tinha dinheiro deixa de ter, aí o projeto entra na geladeira. Então, a gente não tem uma continuidade de orçamento. Essa que é a verdade. Infelizmente, a gente não. Nós já tivemos na década de 70, um pouco na década de 80, mas a década de 90, de 2000 de agora, a gente não tem uma regularidade no orçamento. A gente tem uma capacidade de mão de obra muito interessante, né, formada, preparada para trabalhar, mas a gente tem os projetos, só que a gente não tem regularidade de orçamento. Isso falando do lado do INPE e do pessoal do lado aeronáutico também, com os foguetes dele. É isso. Isso atrapalha, mas é uma realidade de um país que é muito difícil, né, o Daniel? As pessoas, de vez em quando as pessoas fazem essa pergunta para mim e eu não sei a resposta. Eu gostaria de viver num país em que as pessoas não ficassem na fila esperando vaga na escola. Gostaria. E gostaria de também morar num país que tivesse um orçamento para o setor espacial regular e um volume satisfatório. Mas eu vivo num país onde
as pessoas ficam na fila de madrugada para pegar vaga para seus filhos estudarem em escola e creche, e vivo num país onde a gente não tem regularidade de orçamento no setor espacial. Aí você pergunta para mim, mas então se você tivesse que escolher um ou outro, qual você escolheria? Não sei. Então, o que eu posso dizer é aquilo que eu tenho. O que eu tenho é um orçamento que não é regular e a gente tem que lidar com ele, Daniel. Entendi. Certo, acho que minhas perguntas acabaram. Se alguém tiver aí. Até mesmo que eu preciso ir embora, que eu preciso. A última pergunta, que eu tenho que dar aula às 7 horas. Eita, o plano era nem passar das 6, mas como estendeu um pouco na apresentação. Não, eu vai sei, eu até me empolguei, Daniel. Eu só estou comentando com vocês porque eu tenho aula às 7, cara. E eu Certo. tenho que voltar para casa, porque essa eu tenho que fazer lá de casa. Que a babá que está com meu filho vai embora. E aí eu preciso segurar o figura lá e dar minha aula. Entendi. Bom, eu vou fazer a pergunta rápido, já que você tem que dar aula daqui a pouco. Mas é porque eu queria saber, porque vários setores, de maneira inesperada, estão contribuindo de alguma forma para tentar solucionar problemas que acabaram sendo acarretados pela pandemia. Então, eu gostaria de saber se, ao redor do mundo, o setor espacial vem contribuindo ao combate da pandemia ou ao monitoramento, por exemplo, de pessoas contaminadas de alguma forma. Olha, menina, uma coisa eu sei, né? Muitas coisas que estavam previstas para acontecer agora em 2020, da área espacial, pararam. E outras que não tinham como parar, continuaram. Então, por exemplo, lançamento de satélites, que são serviços, por exemplo, um satélite de comunicação, que você precisa colocar outro em órbita, põe. Ah, é um satélite que vai fazer imageamento. Não, vai comprar a imagem de outro satélite, por conta da pandemia. Tá? O que a gente percebe, né? A gente percebe que esse é um setor que tem muita gente idosa que trabalha, porque como demora muitos anos para você formar um engenheiro, então a média de equipe de engenheiro é a média de 45, 48 anos, né? Então você tem gente muito velhinho, e a gente sabe que isso não é só aqui, é na NASA, na ESA, na Agência Espacial Indiana, chinesa. Então, assim, a gente sabe que deu uma desacelerada. Aquilo que é serviço essencial, eles tiveram que lançar, tá? Não sei se eu consegui responder, Sara. Conseguiu sim, muito obrigada, professor. Como ninguém tem mais pergunta, encerra por aqui mesmo. Obrigado pela participação, professor. Obrigado por aceitar o convite. E gostei da apresentação. Foi bem esclarecedor sobre o assunto. Eu queria reforçar mais uma vez, muito obrigada por poder comparecer e nos fornecer essa experiência. Todo mundo, eu tenho certeza que eu falo por todos quando eu digo que foi algo muito curioso e é diferente do nosso normal, vamos dizer assim. E eu queria aproveitar, já que a gente está gravando para o canal do IMD, falar que, para vocês que estão assistindo, fiquem ligados, ativem o sininho e se inscrevam no canal, porque próxima semana nós teremos mais palestras e mais vídeos como esse, que são uma coisa bem diferente do nosso normal e nos informam muito e mostram muitas coisas que a gente não sabia.